tem uma ideia aí de um grupo de criar uma SAF do clube, simulando mais ou menos o que é o Fortaleza. E aí eu fui atrás de buscar informações, consegui o requerimento, foi protocolado dia 11, ou seja, na terça-feira, no dia da reunião, não sei se após a reunião ou antes, mas está lá assinado por 54 conselheiros. Obviamente, Roberto Selva assinou, tem outros nomes, né, conhecidos como Asfora, Gaião, Diógenes deu, Ivan Pinto da Rocha, tem uma galera aí que assinou. E aqui não estou expondo para ninguém ficar. Plínio também, Plínio tá assinou esse protocolo, é só para mostrar alguns dos nomes que assinaram. Né? 54 é uma dos conselheiros aptos aí, principalmente a participar da votação, é um número bem considerável. Então, eles já assinaram esse requerimento e entregaram ao presidente do Conselho Deliberativo, sugerindo a criação da SAF Náutico, que teria 100% das ações do clube. Então, para traduzir, falar de forma mais simples para o torcedor, o Náutico não seria vendido para um grupo de investidores. O Náutico se tornaria SAF sem vender nada, manteria as ações todas com o clube. O Fortaleza fez isso, o presidente, Marcelo Paz, então presidente, primeiro vamos explicar como é que foi o processo lá, né? Teve essa proposta, foi aprovada pela Assembleia Geral dos Sócios no Fortaleza por 94% dos sócios. Foi formado um conselho de administração no Fortaleza que indicou, não é elege, é indicado, eu ia falar Roberto Marcelo Paz como CEO da SAF. Então, Marcelo Paz deixou de ser presidente para ser CEO, e aí sendo remunerado e tudo mais, fazendo uma função, tornando a empresa, o Fortaleza, numa empresa. Então, foi isso que aconteceu com o Fortaleza. O Fortaleza tem 100% das ações. Agora sim, o Fortaleza é um clube saneado, um clube que praticamente zerou suas dívidas, se não tiver zerado 100% das suas dívidas. E aí, isso não impede que negociações sejam feitas das ações. O Fortaleza mesmo, faz 2 anos que o Fortaleza, vai fazer 2 anos que o Fortaleza se tornou SAF, foi em setembro de 2023. O Fortaleza pensa em negociar uma porcentagem minoritária de suas ações. Marcelo Paz deu entrevista recente dizendo que até 20% das ações eles querem negociar. Então, o clube associativo ainda ficaria com 80%. Por que ele quer isso? Para ter um investimento de dinheiro, né? Mas ele quer um investidor que seja participativo, que esteja com ele na administração, que esteja com ele, não, que esteja junto com o conselho de administração na administração do Fortaleza. Então, essa é a realidade do Fortaleza. A do Náutico é meio que emular isso, copiar isso, e aí abrir para quem quiser comprar. E aí, o próprio Selva fala aí de grandes alvirrubros que já fazem aportes financeiros e que, fazendo isso de forma uma SAF, eles poderiam ter o retorno oficial quando as ações fossem vendidas. Então, seria feita, o Náutico se tornaria SAF de forma mais rápida, mas não teria investimento de um grupo de investidores, poderia ter de grandes alvirrubros. Por exemplo, sei lá, Américo Pereira quer comprar 5% das ações, não sei quanto isso custaria. Pagaria lá, ele teria um investimento. E aí, com esse dinheiro, o Náutico poderia começar a pagar dívida, investir no elenco, não sei. JCPM, poderia comprar mais uma cota, e por aí vai. Então, seria assim que seria feito. Agora, lembrando, seria feito um conselho de administração, teria um CEO, tudo isso porque se tornaria uma empresa. Continuaria tendo um presidente, mas um presidente obviamente, com poder menor, né? Como acontece com qualquer SAF. Seria um presidente que cuidaria apenas da sede, entre aspas, assim, para simplificar para o torcedor. Então, a ideia é essa. Foi protocolado para que o Náutico se torne SAF sem investimentos de grupo de investidores imediatos, sem vender 90%. Teria um CEO, né? Teria um CEO, né, Cláudio? Isso, teria um CEO. CEO. E veja, por ser 100% associativo, seria um CEO alvirrubro, provavelmente. Óbvio, assim, o Conselho de Administração pode contratar um CEO de fora. Pode. Mas, tomando como exemplo o Fortaleza, o CEO isso é quase mudar o presidente do time, do clube, né? Veja, e aí eu vou opinar rapidamente antes de vocês opinarem. A ideia em si, eu não acho horrível, não. Não acho ruim, não.
eu não acho que cabe a realidade do Náutico hoje. Para o Fortaleza, eu acho que cabe. Para o Náutico, eu tenho minhas dúvidas. Muitas dúvidas, na verdade. Porque algumas coisas precisam ser explicadas, detalhadas, né? Porque, a grosso modo, o que é que aparenta ser? Agora quem vai decidir o CEO do Náutico, o novo presidente, ele acha que vai mandar no futebol, é um grupo de investidores alvirrubros. Ou seja, indiretamente já acontecia isso, né? Até 2009, 2010, quando as eleições eram indiretas ali. E voltaria a ser isso. E o torcedor meio que perderia o seu poder. Então, não sei, eu ainda estou processando assim as informações. De início, a minha opinião é meio que tipo, a realidade do Fortaleza é diferente do Náutico, é muito diferente. O Fortaleza é um clube saneado, não tem dívidas, o Náutico tem 280 milhões de dívidas, como é que vai fazer para pagar dívida? Vai ter interessado já que chega com 20 milhões, com 30, para ocupar alguma ação. Se não tiver, vai fazer como? Vão ficar SAF, e SAF tem que pagar dívidas. E aí, como é que vai acontecer? Então, inicialmente, me parece ser uma ideia problemática para a realidade do Náutico. A ideia não é ruim. A ideia é ruim, aparenta ser ruim para a realidade do Náutico, mas a gente pode trazer Selva aqui também, inclusive, para ele explicar mais. A gente está já pensando nessa possibilidade, já tinha feito convite para trazer ele aqui, para ele falar tanto da proposta do consórcio Timbu, e agora tem mais um tema para ele esclarecer, porque ele é um dos conselheiros que assina essa proposta. A grosso modo, sem... Pode falar, Chapa. Não, é isso aí que tu ia falar, né? Tirar o poder de decisão do sócio. A grosso modo. E tirar o presidente isso, também, né? Mudar o presidente, o comando do futebol diretamente, né? Porque não ia passar mais por uma decisão de Beck ou de Granja. Esse conselho gestor iria escolher alguém para mandar no futebol e vida que segue. Fico imaginando o conselho gestor formado por pessoas do conselho, várias pessoas. O que tem de rebaixamento aí? Puta que pariu. Qual o nome desse consórcio, hein? Rebaixamento Timbu, e o detalhe. Meu irmão, se juntar essas assinaturas aí, dá tanto rebaixamento. Começa a acontecer algum problema no futebol, tudo. Não, tem que bota Roberto Fernandes. Aí o senhor, que é isso? Não, tira o senhor, traga Roberto Fernandes que tem identificação com o clube. Bota outro CEO. Não, veja, quando você busca um investidor, uma das coisas mais importantes é o smart money. O money, para o Náutico, hoje, por incrível que pareça, é menos importante do que o smart. O smart é mais importante do que o money, porque pode jogar 500 milhões na mão hoje, pegar 500 milhões e dar na mão desses 54 que assinaram aí. Eles vão cagar os 54 milhões, pô. Porque eles não têm expertise para lidar com isso. Não adianta. É uma falta de saber se autoavaliar. Mas tudo bem. Se você pega um grupo City, por exemplo, o Smart que o grupo City traz é muito grande. Se não trouxer R$1, vale a pena. Tá tudo certo. Mas, meu amigo, essa turma aí, porra, bicho, é rebaixamento demais, pô. Você pega o currículo de cada um, é rebaixado. É muito rebaixamento, pô. Eu não... Meu Deus do céu, como é que esses caras... Ô, Chapo, e tem um ponto aí que é questão que eu acho que 90% da torcida clama que é uma gestão profissional. E aí, como seria essa gestão profissional? Imagina o conselho gestor de investidores. Com Selva, Diógenes, Granja, Pecker. Meu irmão, velho, caraca, eu não quero... Meu Deus, ninguém sabe, ninguém entende nada do que está fazendo. Misericórdia. Eu acho desastroso. Eu acho completamente desastroso. Eu acho falta de autoavaliação, assim. O cara, eu teria uma vergonhinha, tá ligado? Eu teria uma vergonhinha. Se eu tivesse muito bem, fizeram alguns que mergulharam. Porque o cara tem noção, assim. Ele fala, caralho, bicho, eu cheguei lá e não consegui fazer porra nenhuma. Eu sou realmente muito incapaz. Então eu vou dar uma mergulhada e deixar para quem sabe, né? Mas os caras não têm isso não, velho. Eles têm autoconfiança que sabem o que estão fazendo. Então... Agora, e aí, eu botava Selva de CEO. Ele tem um currículo bom, recente. Dentro dessa questão de AGE, isso aí teria que ser aprovado por Assembleia Geral de Sócios também, né?
Seria, passaria pela mesma situação, né? Os idealizadores disso aí também precisariam apresentar uma proposta para o torcedor. Só, vamos ter um CEO. Quem vai ser um CEO? Vai ser um CEO de fora. Pode ser melhor, porque for o mesmo nome de sempre, velho. A gente só vai... Até porque é o seguinte, Clauber, é propor, sócio, a gente quer propor que você não tenha mais poder em nada. Nós vamos ter o poder, você no máximo vai comprar umas ações aqui, outra ali, mas não vai ter um poder de decisão para tirar, por exemplo, quem está no poder. É um desastre. A não ser que você compre 51%. Pois é. É um desastre. É um modelo associativo maquiado. Eu não quero mais, não. Pode ir. Deixa para lá, deixa. Bota a selva de CEO. É como eu disse, veja, isso passa por Assembleia Geral de Sócios. E teria que ser apresentada uma proposta. Porque, veja, beleza, forma um conselho de administração. Os caras têm que dizer, a gente vai querer. Porque se meu irmão se inventa de colocar Granja como executivo de futebol, muda o quê? O Sangranja aqui vai poder ser outro. Não, o quê? Vamos dar nada. Ou alguém que foi presidente para ser primeira decisão. Edno Melo CEO. Por que eu vou querer Edno Melo CEO recebendo salário? O que é que ele fez para ser CEO do Náutico? Apenas ele é alvirrubro e foi presidente. Pronto. Então, assim, se a ideia é ser profissional, não vai ser esse o caminho. Da mesma forma que, por exemplo, Becker faz agora de colocar Granja sendo um diretor remunerado. Isso não é profissionalismo. Isso é você só remunerar um diretor. Isso é um modelo associativo maquiado, gente. Você fazer uma seleção, observar um CEO, tal, e aí você vê um executivo, um diretor de futebol, tem uma linha de raciocínio para contratar um profissional. Granja não houve isso. Não houve uma grande entrevista para dizer, não, Granja era o cara que não, tem um laço político aí que pode ajudar e foi contratado e agora é um diretor remunerado. Então ele poderia ser a ideia mas estou dando um exemplo apenas. A ideia de colocar uma SAF, eu vou chamar Atos, claro, para o debate que ele chegou agora. A ideia de colocar uma SAF não é. A gente não está falando apenas de dinheiro, gente. A gente está falando de gestão profissional. Com todo o respeito, a coisa menos importante, por incrível que pareça, é o dinheiro. Porque se você derramar um caminhão de dinheiro na mão desses caras, eles não sabem usar. Já ficou provado isso. A gente já teve gestões. Paulo Vanderlei teve muito dinheiro, cagou-se todo. Aí veio o outro. Aí não tinha dinheiro, aí pinga o dinheiro, pinga 5 milhões, faz as contratações merda. Então, assim, os caras não sabem, pô. Eles não sabem o que estão fazendo. Não adianta. Eu sou radicalmente contra, porque ele parte do princípio que o comando principal disso, que seria esse conselho de administração, ele vai ser formado pelas mesmas pessoas que circularam no Náutico em todos esses anos e que deixaram o Náutico nessa situação. Essas dívidas, porra. Quem criou essas dívidas? Tá ali, Diógenes, Becker, fulano, todo mundo que tá no Náutico de hoje para trás é responsável pelas dívidas, pelos problemas que o Náutico teve, pô. E esses caras querem comprar o Náutico e dizer assim, não, agora nós vamos resolver os problemas que acho até justo. Acho que eles deviam comprar mesmo. Bota a selva. Agora mais sincero, né? Porque eles mandam sem serem donos, né? Agora, pelo menos, acho que tá até justo. Eles que criaram o pepino, eles que resolvam. Olhe, respira, Renato. Fala, por favor. Cara, isso aí é uma questão muito complexa. Eu acho que antes de falar sobre exatamente esse negócio desse movimento, vou tratar com um movimento primeiro. Tem uma moto dentro do teu quarto? O cara depois chega ali, cai, aí não sabe o que foi que aconteceu. Eu vou tratar com um movimento, tá? Peraí, só rapidinho. Essa aqui foi muito boa. Vá a merda, tem 1,27% das ações do Náutico. Imagina, hoje em dia já tem toda a discussão, tem um cara que fala, eu sou sócio em dia desde... Sócio no Náutico. Foi nadador. Só serviu para você passar na cara dos outros, né? Aí o cara fala assim, desde 2014, desde 92, sou sócio patrimonial, não sei o quê, do Náutico e tal. Agora vai mudar, né? O cara, quantos por cento você tem de sócio do Náutico? Eu falo, eu tenho 0,42, eu tenho 0,73. Eu posso mais do que você, seu merda. Olha, antes de falar desse movimento, porque tratar como proposta de SAF eu acho que é muito exagerado. Então, falar de movimento.
Não, tava ótimo. Daqui a pouco a gente fala sobre a Bela Pizza, que uma situação à parte. Daqui a pouco a gente fala. Vamos lá. Veja só, o primeiro ponto é que isso vem em reação a tudo que está acontecendo em relação à proposta que o Náutico tem. É uma crise de identidade que o Náutico está tendo, tá? Porque a gente tem que lembrar que não é que do nada o presidente atual do Náutico, Bruno Becker, ele trouxe um caba, colocou dentro do conselho e o cara, eu quero comprar o Náutico. Gente, a história não foi isso que aconteceu, né? Não é isso. A gente vai ter que remontar a quase 3 anos atrás, mais de 2 anos atrás, aonde existe a lei da SAF que é aprovada, existe a questão da RJ, que é muito bom para os clubes, de forma indiscutível. É uma lei que eu acho que até que vai mudar no futuro, mas hoje, do jeito que está aí, ela é muito a favor do clube, né? Os credores tomam no papeiro, Cláudio está aí de prova. E aí o Náutico faz um movimento. Primeiro, de fazer a sua própria RJ, né, para poder resolver a sua dívida multimilionária. E, junto com isso, faz o processo para constituir uma sociedade anônima do futebol, buscando no mercado possíveis parceiros, para entender, primeiro ele ajeita suas contas, né? Então, para saber quanto vale, saber o quanto deve, e coloca agentes no mercado, né, a pluriconsultoria, para poder captar investidores no mercado. Tem até a explanação que houve no Conselho, que a Pluri chegou a falar com 150 investidores, sendo quase um terço disso investidores de fora. Ele até colocou que quase 100% dos investidores que pararam de conversar foi por causa da questão da dívida. A dívida é sempre algo muito importante, tá? Eu vejo por aí a turma sempre tratando a dívida como uma coisa secundária, mas é sempre muito importante a questão da dívida. Muitos investidores não se interessam por clubes por causa da questão da dívida. Mas com a possibilidade da RJ, se abriu uma possibilidade maior de você conseguir investidores. Meu irmão, se não fosse RJ, esqueça. Não estaria tendo SAF em lugar nenhum. Muito menos no Náutico, esqueça Santa Cruz. Não teria nunca. Porque não tem como o investidor chegar aqui e pagar 300 milhões de dívida, não, porra. No pé, os 300 cheios, esqueça. Impossível. Ninguém inventaria de fazer proposta de SAF para nenhum clube, não. Aí o que acontece? Então, no primeiro momento, a gente tem esse movimento aí em reação a essa SAF do Náutico está sendo apresentada no Conselho. O que mostra uma crise de identidade. Porque essa SAF ela não deveria ser entendida como se fosse do presidente atual. Ela é uma SAF que está sendo colocada para o Náutico, que o Náutico buscou, o Náutico como entidade. Tá no mudo, Chapo? Foi Diógenes que contratou a Pluri, né? Isso. Isso é um fato fantástico, porque mostra de forma cabal que é algo da instituição, mas não é visto dessa forma. Por muita gente não é visto dessa forma. E isso mostra, na verdade, um dos grandes problemas. Vocês estavam aí citando quais os problemas do Náutico. Quem está liderando é o IPE, quem está liderando as negociações é o IPE, que era vice-presidente hoje. Também. Exato. Isso é um outro fator também. Então, assim, você percebe que é uma SAF que atravessa gestões, né? Exato. Não é que Becker botou uma pessoa e tal. Ele está herdando o que veio de Diógenes. É uma coisa que mostra que prova que é institucional, Chapo, mas acontece que a turma reluta em não enxergar isso. E não aceitar isso. Sabe? Então, o que acontece? Isso é um dos maiores problemas. Vocês estavam aí elencando problemas do Náutico. Chegou a falar, dinheiro não é o maior problema. Todo mundo sabe que dinheiro é um problema grande, né? Mas, assim, na retórica, eu entendi vocês falando assim, o problema não é maior nem dinheiro, é a questão da gestão. Eu coloco outra aqui, para fazer uma trinca. É essa questão política, pô. Essa questão política, para o que a gente pensa de futebol no futuro, aqui não estou nem falando do Náutico, eu estou falando do futebol no geral, quem acredita que vai ser competitivo um clube que tenha política incandescente como o Náutico tem? Isso não existe mais. Você sabe aqueles papos antigamente que tinha?
acho que eu escutava isso na rádio. Final da década de 90, que aí quando tinha uma eleição muito dura, aí a turma dizia, não, mas isso é salutar pro clube, tal. Depois todo mundo dá as mãos. Se dava as mãos, eu não sei. Mas hoje em dia, isso de salutar não tem mais nada. Para o futebol que está se mirando daqui para frente, qualquer rixa política não traz nada de bom para o clube. Porque hoje em dia não é mais um clube de futebol que representa milhares de torcedores e lá dentro tem uma micro-rivalidade e o fruto disso vai ser algo de bom. Esqueça essa concepção. Agora é 60 clubes no Brasil que estão se degladiando. Então, quem tiver rixa política está correndo atrás. Está correndo atrás. Quem não tem, está na frente, porra. Ou a gente vai dizer, não, veja uma vantagem que o Náutico tem perante o Bragantino, porque a gente tem o grupo político A discutindo com o grupo político B e disso vai sair um produto melhor do que o Bragantino. Balela. Balela, porra. No Bragantino, meu irmão, no Bragantino funciona como empresa. Mas o Bragantino é um caso específico. Beleza, vamos para Fortaleza. O Fortaleza hoje, depois que Marcelo Paes virou o Napoleão Bonaparte, a parte política ficou reduzida a uma mínima condição ali no clube. É óbvio que ele tem vantagem nisso. É óbvio, isso é óbvio. Aí tem clubes que tem uma parte política ainda muito incandescente, mas que a gente vê que no momento que a bola rola em campo, isso fica de lado. O Sport, por exemplo, é visível, pô. É visível. Teve eleição agora, a turma dizendo, o Yuri Romão, ele não é para ser candidato, porque ele já foi eleito 2 vezes. Aí do B tirou o apoio e não sei o quê. Depois que acabou isso, alguém viu falar mais em política do esporte? Meu irmão, a turma retira as armas, pô. Impressionante, pô. E se amanhã, por qualquer motivo que seja, o esporte precise de levantar 10 milhões do nada, chega 3, 4 rubro-negros para levantar esses 10. Uma coisa que é... Rapidinho, Atos. Uma coisa que é curiosa, que foi bem dita aqui no Twitter, é que parte, né? Eu não sei quem são os 54 conselheiros de maneira detalhada, mas uma parte considerável criou a doença e quer agora apresentar o remédio, sabe? Cria doença para apresentar o remédio. Assim tá dito aqui no comentário. Eu acho que isso está muito... Eu não vou nem tratar dessa forma, Renato. Eu acho que é muito embrionário para chamar de remédio. Chamar de remédio é valorizar muito. Vamos lá, deixa eu seguir a linha de raciocínio. Então, o que eu quero dizer, na verdade, é que o Náutico não tem unidade. O Náutico não tem unidade, pô. É algo que não espere no Náutico uma união de Edno, de Becker, com Diógenes, com a turma da Corja. Isso não acontece com Plínio, sabe? Isso não acontece, meu. Essas alas, elas se odeiam numa potência tão grande que são incapazes de sentar numa mesma sala e projetar algo em favor do Náutico. É impossível. Por exemplo, o Náutico agora tá com o Granja aí nessa situação aí de... Pode ser que caia, não sei, depois da vitória de ontem, talvez ele ganhe uma sobrevida, mas que ele está fazendo o trabalho dele com extrema incompetência, isso aí é unanimidade. Eu não vejo opções para Becker de substituir Granja. Aí você diz, mas no outro grupo político tem 3 nomes. Existe alguma chance de Becker convidar? Não. E se convidasse, eu acho que os caras lá não aceitavam. Então, veja, nem para fazer o futebol do Náutico de maneira associativa tem algum tipo de unidade. É ódio por cima de ódio, meu amigo. Enquanto você estiver no Náutico, é como se eu sentisse que o meu clube foi sequestrado. E aqui eu não estou dizendo só de quem está fora, não. É ambos. Se inverter, só quem continua aqui sempre é o Timbucast, meu amigo. É por isso que eu digo, eu não estou nem aí para quem é presidente, porque a gente vai sempre seguir. Sempre seguir. As cadeiras do poder vão mudar e a gente segue. Hoje, o grupo de Edno está fora, eles sentem como se o clube deles tivesse sido sequestrado. É como se ele não tivesse o clube para torcer. Na psique, é isso. E se amanhã Edno entrar, muita gente
do grupo atual, do grupo da Coja, vai sentir que o clube foi sequestrado por Edno. E não vai ter nem o prazer de torcer pelo clube direito. É por isso que eu sempre digo, a gente não se envolve porque a gente está sempre na mesma toada. Pô. Eles que ficam dançando essas cadeiras. Então, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é que por essa falta de unidade, eu não vejo uma proposta dessa prosperando, um movimento desse prosperando. Esse é o primeiro ponto. Unidade. Teria que ter alguma espécie de unidade. Segundo ponto. Essa proposta, ela depende... Eles não vão dizer de forma aberta, mas elas dependem de um apoio massivo e irrestrito da alta camada dos torcedores do Náutico. Quando eu falo alta camada, eu falo a turma que tem mais dinheiro. Não seria suficiente. E não seria suficiente. Esse não é o ponto. Eu acho que esse não é o ponto, Renato. A questão é o seguinte. Eles, até onde eu sei, eles não têm interesse. Veja só. Eles não querem. Eles não querem. Eu não vou citar nomes aqui não, para não ser indelicado, mas todo mundo sabe uns 4, 5 nomes que tem uma grana pesada. Eles não querem. Eu acho isso até triste. Porque eles poderiam entrar até nessa proposta do consórcio Timbu. Mas tu sabe por que eles não querem, né? Eles não querem porque eles não aguentam esse negócio de política chapa. Não, que no final a imagem deles é arranhada. Também, porque veja, nesse caso, eles entrariam como investidores. E esses caras são grandes empresários. Então, investidores, mas poderiam ser chamados de ladrão ainda. Poderiam. JCPM foi chamado de ladrão em 2014, quando teve um boato que ele ia fazer o Iguatemi aqui nos aflitos, pô. Não, é porque tem uma diferença entre vir a 777 Partners, que ninguém sabe quem é o dono, ninguém sabe porra nenhuma, e vir JCPM, que é um cara que transita pela cidade, né? Tem uma reputação a zelar, né? Tem empreendimento. Então, é totalmente diferente para o cara. Ele tem um envolvimento pessoal ali com o Náutico, né? Então, ser chamado de ladrão no Náutico é uma merda para esse cara. O cara da 777 lá do Vasco, foda-se. Ele nem vem aqui no Brasil, então ele não tá nem aí para isso. Mas o cara investe o dinheiro dele e vai ter dificuldade de organizar isso, porque ele tem um monte de gente lá que conhece ele, que convive com ele, e ele vai ver a galera fazendo merda com o dinheiro dele e vai dizer, meu irmão... Ele não faz, Chapo, ele não faz. Olha... Sabe aquele negócio que é melhor? Sabe aquele negócio que o cara fala assim, por exemplo, tu chega assim, Chapo, me presta 5 mil aí, eu falo, porra, vai ser uma merda pra eu cobrar atos depois desse dinheiro, porra. Faz o seguinte, toma 500 conto aí, eu prefiro te dar. Dado é melhor. Do que te emprestar e depois ter o desgaste de ter que ficar te cobrando, não sei o quê. Porque é feito minha camisa que foi enganado para isso. Tá aqui até. Eu tava pensando assim, eu vou perguntar a Chapo quando é que ele vai me enviar. Eu disse, quer saber uma coisa? Eu vou dar essa camisa para ele, velho. Vai ser uma perrengue. Eu tô pondo ela para cobrir o carro. Quando eu estaciono aqui na rua, às vezes tá muito sol, aí eu cubro o carro com ela. Então, veja só, essas pessoas, a grande nata, elas não entram no Náutico por amor. Para poder botar dinheiro pesado e amor. Elas não entram. Deixa eu falar uma coisa. Pode falar. Assim, já que as pessoas, os conselheiros, eu acho que de forma... Eu vou considerar como válida, tá? Porque eu acho que é válido. Vai ter aquele pedaço ali de uma política mais rasteira, mas tudo bem. No primeiro momento eu considero válido. Eles foram muito críticos ao que se apresentou até agora, da proposta do consórcio Timbu, então eu me dou no direito também de ser crítico a esse movimento que está acontecendo agora. Lançar críticas, sabe? De forma saudável. Se a proposta do consórcio Timbu tem tantos problemas como eles dizem ter, que talvez até tenha, tá? A gente está falando de algo que foi amadurecido durante um bom tempo. Pelo Náutico, pela Pluriconsultoria, e há uns 6 meses aí com esse grupo. Você, perante a isso, colocar essa proposta aí com tantos problemas que precisaria superar, com tantos senão, eu acho que cabe uma autorreflexão. De novo, quando eu disse que o ambiente de debate ele teria que propor algumas soluções, eu acho mais válido que eles estivessem arrumando uma maneira de levantar dinheiro cru, dinheiro vivo,
para poder o Náutico sair da Série C do que fazendo esse tipo de movimento. Levanta aí, velho, 10 milhões. Diz o seguinte, olha, vamos deixar para discutir esse negócio de SAF no segundo momento, porque eu vou colocar agora 10, 15 milhões. Porque Fernando, ele alertou o caso do Paraná, né? Ele tinha uma proposta para o Paraná e a turma lá no Paraná, em dezembro do ano passado, decidiu o seguinte: não vamos assinar agora, vamos para o estadual, vamos classificar o time para a Série D, que depois a gente negocia, porque eles achavam que o Paraná ia valer mais. O Paraná caiu para a segunda divisão do Paranaense. Olha, tem uns conflitos de interesse também, né? Selva tá na comissão da SAF. Eu não vou nem entrar nisso agora. Como é que o voto desse cara vai ser isento se ele está levantando uma proposta de outra SAF? Veja, eu digo o seguinte, Chapo. Eu acho que nesse momento agora, esses conselheiros, 54 conselheiros, deveriam arrumar um jeito de dizer, meu irmão, a gente vai financiar essa saída do Náutico da Série C. Vou botar 15 milhões. Para não acontecer que nem o Paraná. O Paraná caiu para a segunda divisão do estadual. O que seria a segunda divisão do estadual para o Náutico seria uma queda para a Série D. Ou ficar na C, tá? Porque ficar na C é um novo rebaixamento. O Náutico, toda vez que fica na C, ele é rebaixado para C novamente. O sentimento é de rebaixamento. Então, eu acho que eles deveriam pensar mais em maneiras de conseguir dinheiro vivo agora para poder dar um aporte de impacto, mesmo que seja com interferência, gente. Porque com dinheiro, eu aceito até interferência. O que é interferência, Atos? É o seguinte, imagina esses 54 conselheiros que eu posso dizer que boa parte é de oposição ou muito crítico à gestão atual, não faz diferença. Pode ter uns que digam assim, eu não levanto dinheiro porque eu não vou colocar na mão de granja. Beleza, velho. Aparece com 15 milhões e cria uma comissão paralela do futebol para ver como vai fazer essas contratações, que a torcida arruma um jeito de pressionar para o atual presidente aceitar. Porque dinheiro, meu amigo, eu não rejeito de maneira alguma. Se Diógenes aparecer agora, eu tenho 15 milhões, mas quem vai contratar os 15 milhões para a Série C sou eu estaria aqui pressionando a atual gestão a aceitar. Porque dinheiro é dinheiro, meu amigo. Dinheiro é dinheiro. Eu não quero papo com liso. Quando se trata de Náutico e tirar o Náutico da lama, eu não quero papo com liso. Porque aí eu sei, meu amigo, porque para liso, fica eu, Cláudio, Chapo e Renato aqui conversando. Eu não. Apesar de que Chapo é um cara mais abastado, né? Obrigado. Provavelmente na retórica ele é. Então, desses 54 conselheiros aí, se fosse fazer uma cotinha para levantar esses 15 milhões, quanto conseguiriam? Chega próximo dos 15? Desculpa, velho, mas eu tenho para mim que se eles fizessem muito esforço, não chegaria a 100 mil reais. Para colocar agora no Náutico, não chegaria a 100 mil. A matéria de João traz grandes detalhes aí da proposta vinculante, que a gente tinha alguns, mas não tinha outros. Ô, Cláudio, desculpa te interromper, mas eu, sinceramente, eu li a matéria, li até agora de noite só. Eu não vi novidade nenhuma, porque é muito do que tinha lá naquele relatório, naquele parecer da comissão. Para quem estava mais ligado, não tinha tantos detalhes. Tinha alguns detalhes que estavam no parecer, ou então que Selva falou no... Foi Selva que falou, meu Deus? Enfim, alguém falou na reunião lá do conselho. Mas, assim, detalha a proposta. Tem a questão da promessa, né, de 10 milhões, reduzir o valor da dívida, mas não cita garantias, que foi um dos grandes pontos, né, de preocupação dos conselheiros e também da torcida. Fala também sobre a questão dos 400 milhões serem investidos no futebol, mas isso incluiria também já a parte do CT. Acho que esse detalhe aí também não fala. Fala da ausência da Rivi na proposta, de que só o Francés tinha assinado o contrato. E veja, e aí uma opinião de quem? Eu não vi a reunião do conselho, não estava na reunião do conselho, mas a gente viu os slides aqui. Eu participei da entrevista lá, eu acho que a Atos não viu ainda, né? Da entrevista com o Fernando e com o Thiago.
A proposta, o documento em si, e a matéria traz isso, é bem pior do que foram os slides e a entrevista com a torcida. Então, preocupa. O cara olha aquele documento ali, o documento não tá anexado na matéria, mas tá tudo detalhado lá na matéria de João, muito bem detalhado. Então, assim, o que vale é o documento. Então, eu elogiei a apresentação, não os slides, tá? Eu elogiei a forma que foi apresentado, os pontos apresentados. Elogiei principalmente Thiago Bastos, a questão da maneira como ele enxerga futebol, enfim, tudo que foi falado ontem lá naquela live que a gente fez junto com o pessoal da Voz do Timbu, com os líderes de torcida, organizado inclusive por Marcelo, que está aqui no chat. Elogiei muito aquilo ali. Agora, o que vale é o papel. E o papel, falta muita coisa do que foi falado ali. Então, óbvio que... E aí eu não estou fechando ideia, não. Se melhorar, eu acho que é uma opinião de quase todo mundo, tudo que eles falaram, se tiver no papel, ótimo, eu acho que a proposta passa. Inclusive, os próprios conselheiros, o pessoal da comissão, né, falou na reunião de que alguns pontos que eles pedem, se for para a proposta, entra. Mas tem que estar no papel. E eu sei também que o contrato ainda não vai ser fechado agora na primeira reunião. Não ia ser fechado. É uma carta de interesse, basicamente, precisa ser detalhado. Mas algumas coisas já podiam estar lá para gerar uma repercussão negativa. Porque depois dessa matéria, gerou uma instabilidade muito grande da torcida. A torcida veio com opinião até positiva ontem e hoje já vai com a negativa, porque o documento lá não dizia tudo que eles disseram ontem. Então isso precisa estar no papel. Estando no papel, aí as coisas melhoram. Então isso me preocupou e, como eu disse, a apresentação e a entrevista foram bem melhores do que as coisas que estão no papel. Então eles têm que colocar isso no papel para que seja... para que esteja num patamar de aprovação. Porque o que está no papel e o que diz a matéria, aí realmente não vai passar e não tem como passar, não. Porque não há garantia de nada, não há... Só tem o nome de francês e pronto. Então o Náutico vai assinar... O Náutico vai ter um dono apenas, não vai ter não um consórcio. Se é um consórcio, tem que ser detalhado quem está mais nessa proposta. Acredito eu que estará no próximo documento que vai ser enviado, depois desses 20 dias, na próxima reunião do conselho que vai ter. Acredito, mas essa primeira documento não vai estar. E aí eu tô com atos, não tem como fechar agora, porque se vai ter um novo documento, o contrato ainda vai ser fechado, então tudo isso vai estar ainda, vai ser muito detalhado, vai ser muito vai e volta de informações e informações compartilhadas entre eles e também com a torcida. Neste domingo a gente vai ter uma live com o Luiz Felipe Figueiredo, tá? Com o IP. E vai ser importante porque a gente já teve com o Fernando da Pluri, com o Thiago Ribeiro, e vamos agora falar com uma pessoa do clube, para poder também entender a visão de quem está diretamente ligado a essa negociação e quem estava desde o começo, né, conversou com outro grupo investidor, para a gente poder entender um pouco sobre o passo a passo disso, o que é importante, por que esses elementos não estão presentes nesse documento, nesse papel. É importante esse tipo de live.